Tradutor, o taquinho o quê? Souta se surpreendeu ao ouvir as palavras cereja da luz mística. Ele olhou para os três aventureiros e mais uma vez perguntou se era realmente a cereja da luz mística. Os três aventureiros se entreolharam por um segundo antes de responder. Bem, você vê. É apenas um boato, mas achamos que é verdade. O que estava no centro olhou ao redor e disse cuidadosamente, veja. Muitos aventureiros de alto escalão estão se reunindo aqui, então provavelmente é verdade. Até mesmo alguns nobres do país Melosa estão aqui. Entendo, Souta acenou com a cabeça para eles e perguntou-lhes mais uma vez. Então, você pode me dizer onde eles viram a cereja da luz mística? Floresta desolada. Eles responderam sua pergunta de maneira simples. Ok, obrigado por me dizer. Souta agradeceu antes de partir. Souta coçou o queixo e pensou no que deveria fazer. Provavelmente era verdade que a cereja da luz mística estava na floresta desolada. Se aqueles nobres estavam envolvidos aqui, então eles devem ter silenciado aquele que viu e espalhou as palavras. Já que a pessoa que viu não estava em lugar nenhum, as outras pessoas pensaram que era apenas um boato sem evidências claras. Será difícil lidar com aqueles nobres, mas como eles vieram do país Melosa, Souta não se conteria se eles o incomodassem. Os nobres do país de Melosa eram difíceis de lidar se ele ficasse no país de Melosa, mas como ele estava no reino de Ebrei e a distância entre eles era enorme, ele não precisava se preocupar se eles causariam problemas para ele. Sua prioridade agora era obter a maçã verde venenosa podre. Se ele ainda tiver energia após adquirir a fruta, ele não se importaria de pegar a cereja da luz mística para si. Além disso, Brian e Yuko estavam aqui com ele, então ele provavelmente poderia economizar mais energia para completar aquela masmorra de nível baixo. Ele precisava salvar suas forças se quisesse competir pela cereja da luz mística. A batalha pela cereja ficaria caótica, pois os nobres estavam envolvidos. Cereja da luz mística era um tipo de fruta chamada fruta de mana. Isso poderia aumentar muito a capacidade de mana e a manipulação de mana do consumidor. Os sentidos do consumidor sobre a mana aumentariam muito. Se Souta não estivesse errado, a cereja da luz mística poderia aumentar a capacidade de mana de uma pessoa em 100 e também aumentar o nível de manipulação de mana em 1. O único problema é que uma pessoa só receberia todos os benefícios da fruta se a consumir pela primeira vez. Se alguém que já comeu a fruta antes consumir a cereja, ele receberá apenas metade dos benefícios. Para uso subsequente, o efeito da fruta diminuirá até que a pessoa não receba nenhum benefício. Souta deixou a guilda de aventureiros e viu Brian e Yuko esperando por ele. O que você fez? Brian perguntou curiosamente. Eu sei disso. Vejo você falando com eles por um tempo, então decidi esperar do lado de fora. Diga, do que vocês estavam conversando? Brian perguntou a ele. Estou apenas coletando informações sobre nossa missão, Souta respondeu a ele. Ios. Então, como foi? Estou pronto para partir a qualquer momento para completar a missão. Brian disse com uma expressão animada. Partiremos amanhã de manhã. Acabamos de chegar aqui, então precisamos descansar primeiro, então podemos sair amanhã. Disse Souta. Au. Por quê? Eu quero terminar logo. Eu não quero faltar aula, você sabe. Brian reclamou. É importante descansar, disse Souta e chamou Yuko. Souta e Yuko foram embora. Brian olhou para eles enquanto abaixava os ombros. Ele relutantemente seguiu atrás deles. Ele não sabia que missão era, então ele não poderia completá-la sozinho. Se ele soubesse a missão, ele iria sair para completá-la esta noite. Os três voltaram para a pousada. Brian e Souta se sentaram na mesa vazia antes de pedirem a comida. Divirta-se, senhor. A garçonete disse enquanto colocava a comida que eles pediram em cima da mesa. Obrigado. Souta e Brian agradeceram ao mesmo tempo. Souta olhou para a comida e juntou as palmas das mãos. Obrigado pela refeição. Oh! Parece delicioso. Brian disse enquanto olhava para a refeição com estrelas em seus olhos. Ele lambeu os lábios antes de começar a comer sua comida.
Solta olhou para Brian e disse, iremos para a floresta desolada às 6 da manhã, então acorde cedo. Investigaremos a periferia da floresta para ver se há algo errado. Por quê? Brian olhou para ele com um ponto de interrogação na cabeça. Ele não conseguia entender por que eles precisam investigar a floresta primeiro. Para ver quantos adversários temos e também para ver o perigo que teremos na floresta. Nem sabemos o quão poderosos são nossos concorrentes. Solta explicou a Brian. Brian só conseguiu acenar com a cabeça. Ele não conseguia entender o que Solta estava dizendo. Solta suspirou e beliscou a ponta do nariz. Ele sabia que Brian não entendia. Ele só precisava manter Brian e uma vez que a batalha começou, esse era o palco de Brian. Brian poderia ajudá-lo muito nas batalhas. Ele ergueu a cabeça e olhou para Brian. Contarei com você quando a batalha começar. Sim, você pode contar comigo. Brian disse enquanto batia no peito. Solta e Brian terminaram a refeição antes de irem para o quarto descansar. Solta esticou o corpo e tirou a roupa. Ele então se deitou na cama macia. Ele olhou para o teto e respirou fundo. Ele relaxou seus músculos e lentamente se sentiu cansado. Solta bocejou quando a sonolência o atingiu. Ele colocou a espada Vajrasaya de lado antes de fechar os olhos e adormecer. Solta acordou antes das 5 da manhã. Ele se sentou e olhou ao redor da sala. Ainda estava escuro lá fora. Ele se levantou e esticou o corpo. Ele se agachou e fez alguns exercícios. Depois disso, Solta foi ao banheiro e lavou o suor do corpo. Foi um bom banho, exclamou Solta. Ele pegou uma toalha e a usou para secar o cabelo. Ele então desceu e pediu uma refeição para seu café da manhã. Solta ouviu alguém descendo. Ele virou a cabeça e descobriu que era Brian. Brian. Solta o cumprimentou. Você acordou cedo, hein? Disse Solta. Sim, eu sempre acordei antes das 6, disse Brian. Ele estava acostumado a acordar cedo. Como isso era chamado mesmo? Relógio corporal, disse Solta. Sim, isso mesmo. É um relógio corporal. Brian acenou com a cabeça para ele. Aqui está o seu pedido, senhor. A garçonete veio. Ela silenciosamente colocou seu pedido na mesa. Ok, obrigado. Solta agradeceu. Brian olhou para a refeição de Solta e perguntou, onde está a minha? Solta olhou para ele com uma expressão confusa. Onde está o meu? Brian repetiu o que disse. Você acabou de chegar aqui. Por que está pensando que eu pediria uma refeição para você? Solta perguntou a ele. Você não pediu? Brian parecia surpreso com as palavras de Solta. Claro, por que eu me incomodaria em pedir sua refeição se eu nem sei a que horas você vai acordar? Solta disse como se fosse esperado. Ele pegou a colher e começou a comer sua refeição. Brian não teve escolha a não ser aceitar sua derrota. Ele pediu uma refeição para uma garçonete com o ombro caído. Depois que terminaram de tomar o café da manhã, eles foram até Yuko para dar seu café da manhã. Solta estava segurando uma xícara de café enquanto olhava para Yuko, que estava tomando seu café da manhã. Ele tomou um gole e olhou para o céu. O sol já estava brilhando intensamente no céu. Eu sinto que algo vai acontecer. Ele murmurou enquanto olhava para o céu azul. Yuko é uma boa comedora. Brian disse enquanto continuava a dar uma fatia de carne a Yuko. Ele estava claramente se divertindo enquanto Yuko comia cada carne que ele jogava para ela. Você está se divertindo muito, disse Solta a Brian. O que há de errado nisso? Brian respondeu. Seu foco ainda estava em Yuko. Você sabe que precisa da permissão do dono se quiser brincar com seu animal de estimação. Solta disse enquanto tomava um gole e olhava para Brian. É mesmo? Brian exclamou ao virar a cabeça e olhar para Solta com os olhos arregalados. Acho que sim. Solta sorriu e ele não explicou mais nada a ele. Apresse-se com isso.
Nós iremos agora. Ok. Brian respondeu. Depois de 30 minutos. E Oz? Vamos! Brian gritou com as duas mãos acima da cabeça. Souta sorriu enquanto caminhava para a frente. Mu. Yuko seguiu atrás de Souta. Os três caminharam na direção da floresta desolada Combo 3160.